Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 11.079, que trata sobre a parceria público-privada no âmbito da administração pública. Galera, hoje nós vamos do artigo 7º até o artigo 15, mas não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus melhores amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Vamos lá? Artigo 7º. A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 1º. É facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada. Parágrafo 2º. O aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º do artigo 6º, quando realizado durante a fase dos investimentos a cargo do parceiro privado, deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas. Capítulo 3 das Garantias. Artigo 8º. As obrigações pecuniárias contraídas pela administração pública em contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante: inciso 1, vinculação das receitas, observado o disposto no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Inciso 3, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público. Inciso 4, garantia prestada por organismos internacionais ou instituições financeiras. Inciso 5, garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade. Inciso 6, outros mecanismos admitidos em lei. Parágrafo único, vetado. Capítulo 4 da Sociedade de Propósito Específico. Artigo 9º. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. Parágrafo 1º. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública, nos termos do edital e do contrato, observado o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Parágrafo 2º. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no mercado. Parágrafo 3º. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Parágrafo 4º. Fica vedado à administração pública ser titular da maioria do capital votante da sociedade de que trata este capítulo. Parágrafo 5º. A vedação prevista no parágrafo 4º deste artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público, em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. Capítulo 5 da licitação. Artigo 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, estando a abertura do processo licitatório condicionada a: inciso 1, autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre, a linha a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada. A linha B, que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. E a linha C, quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do artigo 25 desta lei, a observância dos limites e condições decorrentes da aplicação dos artigos 29, 30 e 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações contraídas pela administração pública relativas ao objeto do contrato. Item 2, inciso 2. Elaboração de estimativa do impacto orçamentário financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de parceria público-privada. Inciso 3.
Declaração do ordenador da despesa de que as obrigações contraídas pela administração pública no decorrer do contrato são compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Inciso 4. Estimativa do fluxo de recursos públicos suficientes para o cumprimento, durante a vigência do contrato e por exercício financeiro, das obrigações contraídas pela administração pública. Inciso 5. Seu objeto estar previsto no plano plurianual em vigor no âmbito onde o contrato será celebrado. Inciso 5. Submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 dias antes da data prevista para a publicação do edital. E, inciso 7, licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, sempre que o objeto do contrato exigir. Parágrafo 1º. A comprovação referida nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, observadas as normas gerais para a consolidação das contas públicas, sem prejuízo do exame de compatibilidade das despesas com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Sempre que a assinatura do contrato ocorrer em exercício diverso daquele em que for publicado o edital, deverá ser precedida da atualização dos estudos e demonstrações a que se referem os incisos 1 a 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica. Parágrafo 4º. Os estudos de engenharia para a definição do valor de investimento da parceria público-privada deverão ter nível de detalhamento de anteprojeto e o valor dos investimentos para a definição do preço de referência para a licitação será calculado com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil ou no exterior, ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos em qualquer caso mediante orçamento sintético elaborado por meio de metodologia expedida ou paramétrica. Artigo 11. O instrumento convocatório conterá a minuta do contrato, indicará expressamente a submissão da licitação às normas desta lei e observará, no que couber, os parágrafos 3º e parágrafo 4º do artigo 15 e os artigos 18, 19 e 21 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever. Inciso 1. Exigência de garantia proposta do licitante, observado o limite do inciso 3 do artigo 31 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. O emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. Parágrafo único. O edital deverá especificar, quando houver, as garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. Artigo 12. O certame para a contratação de parcerias público-privados obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre licitações e contratos administrativos e também ao seguinte. Inciso 1. O julgamento poderá ser precedido de etapa de qualificação de propostas técnicas, desclassificando os licitantes que não alcançarem a pontuação mínima, os quais não participarão das etapas seguintes. Inciso 2. O julgamento poderá adotar como critérios, além dos previstos nos incisos 1 e 5 do artigo 15 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os seguintes. Alínea A. Menor valor da contraprestação a ser paga pela administração pública. Alínea B. Melhor proposta em razão da combinação do critério da alínea A com o de melhor técnica, de acordo com os pesos estabelecidos no edital. Inciso 3. O edital definirá a forma de apresentação das propostas econômicas, admitindo-se, alínea A,
propostas escritas em envelopes lacrados. Ou, a linha B, propostas escritas seguidas de lances em viva voz. Inciso 4. O edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Na hipótese da linha B do inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 1. Os lances em viva voz serão sempre oferecidos na ordem inversa da classificação das propostas escritas, sendo vedada ao edital limitar a quantidade de lances. Inciso 2. O edital poderá restringir a apresentação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for no máximo 20% maior que o valor da melhor proposta. Parágrafo 2º. O exame de propostas técnicas para fins de qualificação ou julgamento será feito por ato normativo, com base em exigências, parâmetros e indicadores de resultado pertinentes ao objeto, definidos com clareza e objetividade no edital. Artigo 13. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 3. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com proposta classificada em segundo lugar e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Capítulo 6. Disposições aplicáveis à União. Artigo 14. Será instituído, por decreto, órgão gestor de parcerias públicos-privadas federais, com competência para: inciso 1. Definir os serviços prioritários para a execução no regime de parceria público-privada. Inciso 2. Disciplinar os procedimentos para celebração desses contratos. Inciso 3. Autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital. Inciso 4. Apreciar os relatórios de execução dos contratos. Parágrafo 1º. O órgão mencionado no caput deste artigo será composto por indicação nominal de um representante titular e respectivo suplente de cada um dos seguintes órgãos. Inciso 1º. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de coordenação das respectivas atividades. Inciso 2. Ministério da Fazenda. Inciso 3. Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 2º. Das reuniões do órgão a que se refere o caput deste artigo, para examinar projetos de parceria público-privada, participará um representante do órgão da administração pública direta, cuja área da competência seja pertinente ao objeto do contrato em análise. Parágrafo 3º. Para a deliberação do órgão gestor sobre a contratação de parceria público-privada, o expediente deverá estar instruído com pronunciamento prévio e fundamentado. Inciso 1. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre o mérito do projeto. Inciso 2. Do Ministério da Fazenda, quanto à viabilidade da concessão da garantia e sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Nacional e ao cumprimento do limite de que trata o artigo 22 desta lei. Parágrafo 4º. Para o desempenho de suas funções, o órgão citado no caput deste artigo poderá criar estrutura de apoio técnico com a presença de representantes de instituições públicas. Parágrafo 5º. O órgão de que trata o caput deste artigo remeterá ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, com periodicidade anual, relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Parágrafo 6º. Para fins do atendimento do disposto no inciso 5 do artigo 4º desta lei, ressalvadas as informações classificadas como sigilosas, os relatórios de que trata o parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados ao público por meio de rede pública de transmissão de dados. Artigo 14-A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, por meio de atos das respectivas mesas, poderão dispor sobre a matéria de que trata o artigo 14, no caso de parcerias público-privadas, por
por eles realizadas, mantida a competência do Ministério da Fazenda descrita no inciso 2 do parágrafo 3º do referido artigo. Artigo 15. Compete aos ministérios e às agências reguladoras, nas suas respectivas áreas de competência, submeter o edital de licitação ao órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar e fiscalizar os contratos de parceria público-privada. Parágrafo único. Os ministérios e agências reguladoras encaminharão ao órgão a que se refere o caput do artigo 14 desta lei, com periodicidade semestral, relatórios circunstanciados acerca da execução dos contratos de parceria público-privada na forma definida em regulamento. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que trata sobre a parceria público-privada no âmbito de administração pública. Galera, é isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.